Eu assisti Pânico 5 e finalmente eu resolvi vir aqui falar sobre. Nesse filme a gente mudou de protagonista, a gente não acompanha mais a Sidney Prescott, em vez disso nós acompanhamos as irmãs Carpenter, a Tara e a Samantha. O filme já começa quebrando os padrões dos outros filmes de Pânico. Normalmente a gente acompanha no início dos filmes a cena da primeira morte clássica ali, e no caso desse filme isso não aconteceu. A cena do primeiro ataque do Ghostface em Pânico 5 é o ataque dele à Tara, que daí, meus amigos, se eu tivesse no couro dela, eu não ia querer ter sobrevivido a isso não, não tá valendo a pena. E assim, eu acho muito que se o Ghostface realmente tinha o objetivo de atacar a Tara, porém fazer ela permanecer viva pra atrair a Sam pra Woodsboro de novo, eu acho que ele contou muito com a sorte ali, ou ele sabia que a Tara era protagonista e não ia morrer de qualquer jeito, porque eu acho que é um dos ataques mais brutais que tem em Pânico, no qual a pessoa continua viva ali, né? Perdendo apenas pro Chad, que honestamente acho que conseguiu ser pior. É claro que depois do ataque do Ghostface, a Sam, ela é avisada sobre isso, né, que a irmã dela foi atacada, levou um monte de facada, tá lá no hospital, e ela decide voltar pra Woodsboro pra ajudar a irmã dela, pra tá ali por ela e pra enfrentar os serial killers que precisar, entendeu? Mas ela não vai sozinha, o Rich, namorado dela, que ela conhece há pouquíssimo tempo, resolve que ele vai junto porque ele não vai deixar ela enfrentar um serial killer sozinha. Inclusive, que relacionamento forte esse, né, no qual a pessoa decide enfrentar um serial killer por você, te conhecendo há poucos meses. Eu não acho que seja muito comum, não. Chegando lá, a gente conhece os amigos da Tara, que são o 13 Reasons Why, que é o Wes, nesse filme ele se chama Wes, a Nora, que nesse filme se chama Amber, os gêmeos que são sobrinhos do Randy, o Chad e a Mindy, e a gente também tem a namorada do Chad, que apesar de que eu não me lembro se ela tava lá nesse momento, é importante mencionar ela, apesar dela ser muito figurante, que o nome dela é Liv. Por sinal, é importante mencionar que quando a Tara é atacada pelo Ghostface, em algum momento, ela recebe uma ligação de vídeo dele, vindo do celular da Amber. Nessa ligação, ele está filmando a Amber e ele ameaça, né, matar a Amber se a Tara não acertar as perguntas que ele fizer. E eu achei muita falta de sacanagem ele não ter nem mesmo atacado a Amber. A Amber não sofre nenhum arranhão em momento algum do filme. E é claro que a gente sabe por que que isso acontece, a gente sabe por que que o Ghostface não mata ela, porque a gente viu o final do filme. Mas poxa, ele podia pelo menos ter atacado ela ali pelo drama, né? Seria interessante. Enfim, o pessoal atualiza ali a Samantha quando ela chega no hospital. E eu confesso que eu não me lembro muito bem a ordem na qual as coisas aconteceram. Então eu vou falar na ordem que eu acho que foi. Mas a Sam, ela supostamente é atacada pelo Ghostface ali numa sala que parece um tipo de refeitório do hospital. Ela recebe uma ligação dele e depois ele acaba aparecendo ali, né? E essa cena, ela é uma cena que até agora, depois de ter assistido esse filme incontáveis vezes, eu acho que eu assisti esse filme umas 5 vezes, pelo menos, eu não consigo dizer se essa cena realmente aconteceu ou se foi só uma alucinação da Sam. Porque a gente precisa comentar aqui que a diva, ela é filha do Billy Loomis e ela alucina com o pai dela, incentivando ela a ser um serial killer também. Então, assim, até agora não consigo dizer, porque quando ela vai lá, ela vai contar pra polícia, ai meu Deus, o Ghostface me atacou, eles voltam pra sala, né? A sala tá ali toda revirada. E aí, beleza. Só que, e se ela revirou a sala sozinha no meio de uma crise psicótica, ela teve uma alucinação, e aí na cabeça dela ela tava lutando contra o Ghostface, mas ela não tava realmente, e foi ela mesma que revirou a sala toda, ele nunca esteve lá. Eu não sei até agora qual é a resposta pra essa cena, ela aconteceu ou foi tudo uma alucinação da Sam? Daí o que eu não lembro a ordem é se ela conta pra Tara sobre ser filha do Billy Loomis antes ou depois de ser atacada pelo suposto Ghostface. Supostamente atacada também, né? Mas enquanto ela tá ali sendo supostamente atacada pelo Ghostface, o Rich, ele tá no quarto com a Tara assistindo os filmes de facada, porque ele diz que ele nunca viu e ele precisa estar preparado. E o jeito dele de estar preparado é maratonar filmes na Netflix. Muito bom. E assim, basicamente, a Sam e a Tara são filhas da mesma mãe, porém de pais diferentes. E tem ali um draminha familiar em volta disso, porque quando a Sam conta pra Tara sobre ela ser filha do Billy, a Tara fica putinha com isso. E eu acho que ela fica putinha com isso com razão, porque imagine você estar ali vivendo sua vida tranquilamente,
inocente, achando que está tudo certo, quando de repente chega um maluco, te dá múltiplas facadas e ainda quebra sua perna, porque ele descobriu que a sua irmã é filha de um serial killer e resolveu que ele quer atrair ela pra cidade pra fazer um filme sobre isso. E nisso tudo, você não tinha ideia de nada sobre essa história e você se ferrou ali de graça, sem nem saber pra você poder se defender ali daquela situação. Eu gostaria de pelo menos ter sido avisada pra eu fazer igual a Sidney do terceiro filme e ir morar isolada nas montanhas. Dado a gravidade ali da situação toda, a Sam e o Rich vão atrás do especialista em Woodsboro. Eles vão atrás do Dewey, que por sinal virou o Senhor Epaminondas. Sai do meu gramado! A Sam pede ajuda do Dewey pra tentar descobrir ali quem é a pessoa que tá atacando eles, que tá atacando a Tara e tudo mais. E o Dewey pontua que normalmente a primeira vítima, ou sei lá, a primeira vítima que sobrevive, tem um grupo de amigos muito próximo e normalmente o assassino está entre eles. Fora isso, ele também aponta que provavelmente pode ser o Rich, e aí eu acho que o Dewey ele foi a voz da razão sim, porque a Sam conhece o Rich há pouquíssimo tempo, tipo meses provavelmente, e o Rich decidiu que seria uma boa ideia se jogar na frente de um serial killer por ela. Eu não acho que eles tenham uma relação tão forte assim pra isso, e também tem o ponto de que, no caso do primeiro filme, né, o Billy ele era namorado da Sid, então a gente aprendeu com Pânico a sempre desconfiar dos namorados. Apesar de o Dewey ter concordado ali, né, em falar com a Sam e o Rich e a prestar ali os conselhos dele sobre os conhecimentos de Ghostface, ele se recusa terminantemente a sair da casa dele pra ajudar os dois a conseguirem encontrar e deter o Ghostface. E assim, dá pra entender, porque o coitado ali já tá só a carcaça mesmo. O cara tem problema com álcool, já levou 1 milhão de facada, tem uma lesão na coluna, essa lesão faz ele mancar, além disso, o braço dele tá lá todo torto, se consegue nem mexer o braço direito, já tá aposentado da polícia, e a delegada agora é a Judy, que é aquela policial sinistra do filme anterior, que ficava aparecendo nas sombras e soltando frases aleatórias e muito creepy, e que é extremamente irritante, não tem uma cena dela que me faça realmente gostar dessa personagem, assim, ela tem um momento de quebra de tensão no final do quarto filme de Pânico, no qual ela tem uma cena ali engraçadinha, mas de resto, ela se mostra, além de ser uma pessoa muito creepy e um tanto inconveniente, uma pessoa, assim, bastante irritante. Ela ficava dando em cima do Dewey, sabendo que o Dewey era casado com a Gale, ela ficava desprezando a Gale ali por uma rixa de ciúmes que ela tinha com a Gale, sendo que era ela que tava errada o tempo todo, né? Ela que tá querendo se meter no casamento dos outros. Mas enfim, eu não gosto dessa personagem, tá? Eu não tenho nenhuma boa lembrança dessa personagem, além do finalzinho engraçadinho ali do quarto filme. E eu não sei porque que eu tô destilando ódio nela agora, desculpa aí. Mas assim, toda cena que ela aparece é feita pra você passar raiva ou pra você ficar se perguntando o que diabo se passa na cabeça dela. Não tem cenas boas. E assim, nesse filme em específico, ela é bastante insuportável e ela é muito lesa pra uma delegada. Mas voltando pro Dewey, ele devia mesmo ter seguido o que ele falou, mas no final das contas, depois de avisar pra Gale e pra Sidney que o Ghostface voltou e que não é pra nenhuma delas duas aparecer em Woodsboro, ele decide que ele vai sim ajudar a Sam e o Rich. Nesse ponto do filme, a gente já tinha tido uma tentativa de assassinato e um assassinato do Ghostface. No caso, o assassinato foi de um mano aleatório ali, que na real pra gente ele parece um pouco aleatório, mas depois o pessoal explica que ele era parente do Stumacher. Então, no fim das contas, todos os personagens ali que estão sendo atacados, eles têm alguma ligação, pelo menos de alguma forma, com personagens dos filmes anteriores de Pânico. No caso, acho que todos eles com personagens do primeiro filme. A gente tem esse cara que ele é, acho que sobrinho do Stu. A gente tem a Tara, que é a irmã da Samantha, que é filha do Billy. A gente tem os gêmeos, que são sobrinhos do Randy. O Wes, coitado, ele só é filho da policial chata mesmo. Tadinho. Ela nem aparece no primeiro filme, mas o coitado foi pego ali no fogo cruzado. Daí a gente tem o Dewey, que voltou pra situação, e quem ficou sobrando ali foi a Liv, que é a namorada do Chad, a Amber e o Rich estão sobrando. Nessa parte, a Samantha decide que ela vai na casa dos gêmeos ali, junto com o Rich, pra eles se reunirem e discutirem suas teorias ali de quem pode ser o assassino, conversarem sobre a situação e tudo mais, pra tentar descobrir, né, quem é o Ghostface. E logo em seguida que eles chegam na casa, o Dewey chega ali, né, mostrando que ele mudou de ideia. Então começamos a reuniãozinha, né, e baseado nessa cena, a conclusão que eu cheguei é que a Sam, ela teve tempo
de fazer uma apresentação de PowerPoint pra contar pra todo mundo que ela é filha do Billy Loomis e contar a história da vida dela ali. Porque tem uma foto ali no final do Billy, e aí eu fiquei me perguntando, será que ela realmente fez uma apresentação de PowerPoint pra contar isso pras pessoas? Porque assim, imagina a cena dela fazendo isso pra contar uma bomba dessa. Seria muito bom, deviam ter incluído essa cena no filme. Depois de a Sam atualizar ali geral, né, a Mindy começa a falar sobre como ela acha que provavelmente os Ghostfaces dessa vez estão fazendo uma releitura dos filmes Facada, que são os filmes dentro do filme de Pânico, né? Mas ele não pode simplesmente começar uma história do zero. Os personagens precisam estar ligados aos personagens legados da saga. O coitado do 13 Reasons Why, inclusive, fica muito, muito preocupado, porque a mãe dele tava no filme passado, né? Então, na cabeça dele, ele e a mãe dele vão ser os próximos. Mas o pessoal literalmente fala na cara dele que ele é figurante, a mãe dele é figurante, então ninguém liga pra eles. Eu realmente fiquei com dó, cara, porque o Wes, ele é, acho que, o personagem mais querido desse filme. De verdade. Por quê? O que que acontece? O que que parece que aconteceu nesse filme? Todo mundo percebeu que a gente ama a Kirby. Pelo menos na minha cabeça, todo mundo ama a Kirby. Não tem como não amar a Kirby, que é uma personagem do quarto filme, né? E aí, o que que acontece? Eles decidiram que eles queriam replicar as respostas icônicas que a Kirby dava no quarto filme nesse quinto filme de Pânico. Porém, eles decidiram colocar falas desse sentido em quase todos os personagens, mas diferente da Kirby, que dava pra você ver que ela soltava aquelas pérolas ali, meio na inocência, sem perceber que talvez aquilo fosse um pouco pesado, talvez aquilo pudesse magoar os outros. Nesse caso, eles fazem de babaquice. Todos eles são extremamente babacas. E assim, cara, eu amo a Mindy, de verdade, mas ela é muito filha da puta nesse filme. Eu preciso dizer isso. De todos, ela é a que tem mais falas assim. Eu sinto que ela foi ali a substituição da Kirby com a misturinha do Randy. Tempero e tudo que há de bom. E assim nasceram as meninas superpoderosas. E deu um pouco errado pra esse filme. No sexto filme, se eu não me engano, ela dá uma melhorada, mas nesse filme foi um pouco demais, vamos com calma. Mas todo mundo é bastante filha da puta nesse filme. Acontece que a Mindy é um pouquinho mais. Enfim, eles continuam nessa discussão e depois que o Wes fala que provavelmente o Dewey pode ser o Ghostface, porque talvez depois de ter sido atacado tantas vezes, de ter levado tantas facadas, ele pode ter enlouquecido e resolvido virar o assassino, a gente também tem a Mindy falando que a Sam provavelmente é o Ghostface, porque ela é filha do Billy, então ela seria a assassina perfeita. Assim, sem querer militar aqui, mas eu não poderia discordar mais dessa frase da Mindy. Porque já parou pra pensar aqui, pra analisar, que normalmente aqueles adolescentes mais porra louca são os adolescentes que são filhos de pais conservadores e os adolescentes mais tranquilos são os que são filhos de pais liberais? Aqueles que você olha, parecem uns avós, são filhos de pais liberais na maioria das vezes. Então, assim, a pessoa pode até ter traços de personalidade parecidas com os pais até certo ponto, mas quando a gente vai ver sobre escolhas maiores de vida e traços gerais que formam ali a personalidade da pessoa, normalmente, quando chega na adolescência, as crianças começam a querer contrariar. Então, assim, eu não acho que essa lógica de, seu pai foi um serial killer, então você também vai ser, faz algum sentido. Mas voltando pro filme, a Sam, que já é uma pessoa que tem ali um probleminha com as ações do pai, que vê as alucinações do pai dela, incentivando ela a se tornar uma serial killer igual ele, ela fica abaladíssima depois disso tudo, porque ela não quer ser igual ele, e ela simplesmente levanta e vai embora. E aqui, eu não queria spoiler o final do filme, mas eu preciso dizer que a coitada, ela não quer ser igual o pai, mas ela acabou namorando alguém igualzinho a ele. Olha que peculiar, não é? Ela nem conhece o Billy. O Billy que ela conhece é o Billy das alucinações dela. Ela não conhece o Billy de verdade. Nunca conheceu o Billy. Então, assim, como é que ela acertou tanto em encontrar alguém igual a ele? Enfim, o grupo se separa ali, né? Vai cada um viver sua vida. E a gente acompanha nesse momento o Wes, que vai pra casa dele. Quando ele chega lá, a mãe dele tá saindo pra comprar comida. Ela até pergunta: você tá com as coisas aí pra se proteger, não sei o que. Ele tá com uma arma de choque. Aqui, ó. Enfim, mas continuando, né? Sempre o mais preparado é quem se dá mais mal. A gente começa a acompanhar ali o Wes em uma cena de tensão
na qual a gente tem muito foco nas portas. Ele abre a porta da geladeira e foca ali na porta da geladeira. Ele fecha a porta da geladeira e foca ali, né, onde estava a porta da geladeira antes. E fica muito assim focado nos batentes das portas que aparecem conforme ele vai andando e vai fazendo as coisas. Então a gente fica esperando o susto, né? Esse tempo todo a gente fica agora, vai ser agora, ó. Agora ele vai morrer. Vai ser agora. Olha o susto. E aí a gente fica esperando bastante tempo e no final das contas as expectativas são um pouco quebradas. Eu sinto que elas são bastante quebradas na real, né? É aquele pré-susto, parece estar preparando o terreno. E assim, nesse momento já dava pra saber que a hora dele tava próxima. Quando o Wes entra no banho, a Judy, a mãe dele, recebe uma ligação do Ghostface enquanto ela ainda tá ali dirigindo no carrinho dela, ameaçando o Wes. Basicamente, o Ghostface faz uma referência àquela cena do chuveiro de Psicose. E a coitada da delegada acaba caindo na pilha, né? E vai sair correndo pra salvar o filho dela. Coitada não, coitada é um pouco forte, que ela é uma chata insuportável. E honestamente, por mais que eu ame o Wes e eu não queria que o Wes tivesse morrido, a Judy já foi tarde. Então ela sai ali dirigindo enlouquecidamente pra tentar chegar em casa antes do Ghostface matar o Wes. Ela desce do carro igual uma maluca quando ela chega lá e sai correndo em direção à porta com tudo sem prestar atenção nenhuma aos arredores. E é óbvio que ela caiu em uma armadilha e é nesse momento que ela vai de comes e bebes ali no quintal da casa dela mesmo, assim, à luz do dia, tranquilamente, e ninguém nem vê. E pouquíssimo tempo depois o Wes também vai de comes e bebes. Após essas mortes, a Gale chega em Woodsboro junto com a imprensa, obviamente, que agora já sabe de tudo. E mais especificamente, eles chegam ali na casa do Wes. Lá ela encontra Samantha, ela conhece a Samantha, né, que tá super abalada com os acontecimentos recentes. Ela também encontra o Dewey, ela vai brigar com o Dewey, que ela tá muito fula porque o Dewey avisou pra ela em mensagem de texto que o Ghostface voltou. E enquanto a gente tem essa situação acontecendo aí, a gente volta pra Samantha, que percebe que os policiais que deveriam estar no hospital protegendo a Tara estão todos ali naquele lugar. Então, assim, quem é que tá no hospital com a Tara? Eis a questão. Então é óbvio que agora o Ghostface tentaria atacar a Tara de novo, porque ela tá ali, ela é um alvo fácil, né? Ela tá no hospital, tá toda quebrada, não consegue andar. E não tem praticamente ninguém pra proteger ela, ela é um alvo super fácil. Quando a Sam percebe isso, ela sai correndo pro hospital, o Dewey vai junto com ela, e no caminho ela liga pro Rich pra avisar, né, que a Tara tá no hospital, que ela tá sem proteção e que eles precisam ir pro hospital. O Rich, no caso, não tava junto com ela nesse momento, mas ela liga pra avisar pra ver se ele consegue chegar lá também. No hospital, quando a Tara nota que tem algo de errado, ela já tenta se mover ali, sair da cama e achar um lugar pra ela se esconder. A coitada abre os pontos da mão, porque assim, até na mão a coitada levou uma facada do Ghostface, tadinha. Tá só o bagaço depois de ter sido atacada. Mas ela consegue sair do quarto numa cadeira de rodas ali e se esconder em um outro lugar, não sem antes ver que o policial que deveria, né, tá ali pra proteger ela já foi de comes e bebes e tá sem a arma. Quando ela tá lá escondida, o Rich chega e encontra ela ali, né? Ela acha que é o Ghostface querendo atacar ela, então ela tá com um telefone fixo, sim, um telefone fixo na mão. Ela dá uma telefonada assim na cabeça do Rich, que fica meio desnorteado. Ela ainda continua um pouco desconfiada dele, tá? Até que o Ghostface aparece atrás dele e ataca ele numa cena muito parecida com a cena do ataque da Jill em Pânico 4, que só faz um cortezinho minúsculo ali no braço do Rich, só que diferente da cena da Jill, no caso do Rich, o Ghostface nocauteia ele de alguma forma. E depois disso ele vai atrás da Tara. E aí, nesse momento, eu não consigo me lembrar se o Ghostface liga pra Sam, se a Sam ligou pra Tara ou pro Richie e o Ghostface atendeu, ou qual foi a situação. Mas o que acontece é que a Sam e o Ghostface acabam ali falando pelo telefone. Então a gente tem a cena da Tara tentando fugir do Ghostface em direção ao elevador. A gente tem o Ghostface ali atrás da Tara falando no telefone com a Sam. E atrás do Ghostface a gente tem um Richie nocauteado. E na ligação o Ghostface fica falando pra Sam escolher se é pra ele matar a Tara ou o Rich, e a Sam não escolhe em momento algum, porque ela tava ali só ganhando tempo, porque ela já tava chegando no hospital. Mas eu me pergunto muito o que o Ghostface teria feito se a Sam tivesse falado, então, mata o Rich. Porque assim, a gente sabe o final do filme, né, que a gente viu o final do filme. O que teria acontecido se a Sam tivesse metido então, vai o Rich mesmo, deixa a Tara viva. Eu me pergunto muito o que teria acontecido. Eu queria muito saber o que teria acontecido. Tipo, será que ele teria forjado a morte do Rich? Ou será que o Rich teria se revelado naquele momento e o negócio já ia virar um pandemônio ali mesmo? Enfim, o que acontece é que a Sam enrola o Ghostface até o elevador parar naquele andar e ela e o Dewey saem do elevador. O Dewey derruba o Ghostface, vai pra cima ali do Ghostface. Enquanto isso, a Sam vai ajudar a Tara
né, conseguir levantar, porque a Tara caiu no chão ali, ela vai ajudar a tentar tirar a Tara de lá. E o Rich já tá acordado, não tá mais inconsciente, e ele fica encarando o Dewey lutando contra o Ghostface com uma cara meio de choque e sem mover um músculo, sem fazer absolutamente nada, o que, assistindo o filme pela primeira vez, até dá pra você interpretar como: "Ai, meu Deus, ele estava com muito medo pra fazer alguma coisa, pra se mexer, pra ajudar e tal". Mas assistindo o filme pela quinta vez, a gente já sabe o final, então a gente já sabe que não é isso. Mas pela primeira vez que eu assisti, eu acho que eu devo ter pensado: "Nossa, esse cara é um grande cagão, não sei de onde que ele tirou essa ideia de ir atrás de enfrentar um serial killer". Quando eles já estão ali indo embora, o Ghostface já tá ali nocauteado e tal, o Dewey decide voltar, porque ele não deu um tiro na testa do Ghostface e eles sempre voltam. Então o Dewey vai lá, né, pra finalizar o Ghostface, porque ele não poderia viver em paz sabendo que o Ghostface ainda estava vivo pra tacar o terror na vida de todo mundo. Porém, quando ele tá lá preparado pra dar o tiro, tá com a arma aqui já pra dar o tiro, ele recebe uma ligação que acaba distraindo ele. Inclusive uma ligação da Gale, não do Ghostface, e acaba distraindo ele. Nisso o Ghostface levanta e abre o Dewey de fora a fora. E a gente perde o nosso maior herói das telinhas de cinema. E assim, eu só tenho um comentário sobre isso pra falar. A Gale só dá bola fora, né? Depois desse acontecimento, a Cid acaba voltando pra Woodsboro ali, né? Ela encontra com a Gale no hospital, a Gale está arrasada. E ela também encontra com a Sam, a Tara e o Rich, que estão ali se planejando pra ir embora de Woodsboro, porque eles vão fugir do Ghostface. Ah, porque nos filmes ninguém nunca faz isso, então a gente vai fazer. A Cid tenta convencer eles a desistir de fugir do Ghostface, porque nunca dá certo, o Ghostface sempre acaba encontrando as vítimas dele, mas ela falha miseravelmente nesse plano, então ela só age como se tivesse aceitado a situação, e no fim das contas, ela coloca um rastreador no carro da Sam, discretamente, claro, a Sam não sabe que tem um rastreador ali. Acontece que quando eles estão indo embora já, a Tara percebe que perdeu a bombinha de asma dela. Sim, além de tudo, ela ainda é asmática. Então, eles têm que voltar pra Woodsboro e ir pra casa mais próxima, pro local mais próximo onde tem uma bombinha de asma dela, porque nesse cenário, meus amigos, a gente tá nos Estados Unidos, a gente não tá no Brasil, que tem uma farmácia a cada esquina, e cara, tranquilamente, se a gente estivesse no Brasil, a gente não teria morrido. Quer dizer, se eles estivessem no Brasil, eles não teriam morrido. No caso, eles não morreram. A Tara e a Sam não morreram. Mas a questão é, se elas estivessem no Brasil, elas não teriam sofrido tanto, né? Era só esperar até a próxima esquina, entrar na farmácia e comprar outra bombinha de asma. Mas nesse caso, né, Estados Unidos e tal, eles iam ter que ir até a próxima cidade, lá no Diaba 4, pra conseguir achar uma farmácia. Então eles tiveram que voltar, porque a Tara não ia aguentar esperar até chegar lá. E o lugar mais próximo que tem uma bombinha de asma da Tara é a casa da Amber, que inclusive tá dando uma baita festa nesse momento. Agora a gente vai focar na festa que tem sempre em todos os filmes de pânico. Essas coisas que eu vou citar agora são coisas que acontecem antes da Tara chegar lá na festa da Amber, né? A gente tem essa outra linha do tempo aí. Primeiramente, a gente tem muitas piadinhas sobre os clichês dos filmes de terror, o que é clássico de todo filme de pânico. Ele tira sarro do próprio contexto ali do terror do filme. Tem um momento ali que a Amber vai no porão buscar uma cerveja sozinha, e depois de um tempo a Mindy desce atrás dela e fala que ela não deveria ter ido sozinha, porque assim que as pessoas morrem nos filmes de terror, ela deveria ter chamado alguém pra ir com ela, e não sei o quê. E aí daí ela cita que não se pode confiar em ninguém nos filmes e papapá, papapá. Elas até brincam ali uma com a outra por um tempo, falando que uma delas pode ser o Ghostface. Enfim, a gente também tem o Chad dizendo que ele não quer dormir com a namorada dele porque em tempos de serial killer é melhor você ficar em um ambiente cheio de gente do que você se trancar em um quarto com só mais uma pessoa que você não tem certeza se é o assassino ou não. Eu achei sensato. Mas a namorada dele fica um pouco indignada com a situação e com ele achar que talvez ela seja o Ghostface, e então ela decide ir embora. Algum tempo depois, o Chad vai atrás dela e ela compartilha a localização dela do celular para ele conseguir encontrar ela ali no quintal da Amber. O que que acontece? No começo do filme, a gente já tinha tido ali uma conversa entre os dois, que o Chad sugere que a Liv compartilhe a localização dela com ele, porque está em tempos muito perigosos e Ghostface e tal, então seria legal os dois saberem sempre onde o outro está. Só que a Liv nunca pareceu propensa a concordar com isso. Então o fato dela ter compartilhado a localização com o Chad já me deixaria ali com a suspeita se eu fosse ele. Assim, já dava pra saber que não era ela ali. Então o Chad decide que ele vai seguir a localização e acaba dando de cara com o Ghostface. E ele é atacado pelo Ghostface de um jeito bastante brutal que, assim, toda vez que esse cara é atacado pelo Ghostface, eu sei que só tem 2
vários filmes que ele apareceu e que ele foi atacado dessa forma. Mas toda vez, parece que morreu. E aí, chega no final do filme, mostra lá que ele ainda tá vivo e é uma grande surpresa pra mim. Porque toda vez que ele é atacado pelo Ghostface, ele fica ali que parece que morreu. Acho que é meio que o novo Dewey. Porque os ataques que o Dewey levava do Ghostface também ficavam meio que parecendo que morreu. E assim, no caso dele, é ainda pior do que o Dewey, porque o cara leva tanta facada, mas tanta facada do Ghostface, que me surpreende que os órgãos dele não tenham vazado pra fora do corpo. Então assim, acho que ele deve ser imortal. Enfim, antes dele ter ido procurar a Liv, ele tinha comentado com a Mindy que ia atrás dela, porque ela tinha sumido faz um tempo, sendo que ela tinha falado que ela ia embora, né? Fazer o quê? Mas enfim, a Mindy até fala pra ele, você vai assim, leva uma arma, que não sei o que, leva um castiçalzinho podre lá, que a gente viu que não serviu de muita coisa. Mas nesse meio tempo aí que ele tava procurando a Liv acaba entrando de novo na casa da Amber, ela senta no sofá ali do lado da Mindy, e ela comenta que o Uber cancelou a viagem dela. Nesse meio tempo também, se eu não me engano, antes da Liv entrar novamente na sala, a Tara já tinha chegado ali junto com a Sam e o Rich já tinha expulsado a festa de lá. A Mindy começa a achar a Liv muito suspeita e começa a falar sobre as suspeitas dela de que talvez a Liv seja o Ghostface. A Liv já tá fula com isso e decide entrar na pilha e assustar um pouco a Mindy. Depois ela vai embora. Do nada. Algum tempo depois que a Sam, o Rich e a Tara chegam na casa, a Sam recebe uma ligação da Cid falando que ela caiu no golpe. Que armaram pra ela porque a casa em que ela está agora é a casa do Stu, que é a casa que aconteceu o massacre no primeiro filme de Pânico. Nesse momento, ela já não tá mais junto com a Tara e com o Rich, eles já se separaram ali. A Tara foi procurar a bombinha de asma dela junto com a Amber. O Rich foi procurar uma cerveja, pelo que eu me lembro, ou algo assim. E a Sam, sei lá. Inclusive, assim, ou essa casa ela foi ridiculamente barata, ou ela foi extremamente cara por causa dos assassinatos que aconteceram ali. Porque, assim, muitos assassinatos, né? Mas também teve um filme sobre ele. Então aí você fica nessa questão. Será que muito cara ou muito barata? E tem o filme, mas tem muitos assassinatos? Não sei. Em dado momento, a Sam acaba encontrando o Rich ali no porão, que bota uma pulga atrás da orelha dela, falando que e se a Tara for o Ghostface? Mas no fim das contas, a Sam fica meio que assim, não vou confiar em ninguém nessa bosta, não. Aí ela deixa o Rich lá e sai andando. Ela aponta a faca pra ele e sai andando. Ela até encontra a Tara em algum momento e a Tara tá amarrada dentro de um armário. E se a Tara saiu com a Amber e ela tava amarrada dentro de um armário, se a gente não sabia quem era o Ghostface, pelo menos um deles agora a gente já sabe, não precisava nem esperar a revelação. Precisava só esperar o próximo. Na real, nem lembro se isso acontece antes ou depois da Amber se revelar como Ghostface. Mas enfim, a gente tem uma cena da Mindy assistindo o Randy em facada, assistindo Halloween, né? Assistindo a Jamie Lee Curtis em Halloween. E daí o Michael Myers tá atrás dela, o Randy tá gritando, olha, tá atrás de você. O Ghostface tá atrás do Randy, a Mindy tá gritando, olha pra trás, ele tá atrás de você. E o Ghostface tá atrás da Mindy. E aí chega um momento que ela vê a ironia da situação e ela decide olhar pra trás pra conferir. E, bom, nesse momento ela é atacada pelo Ghostface, ela acaba levando uma facada ali, sei lá, no ombro, no braço, eu não entendi muito bem. E a Sam encontra ela toda ensanguentada, assim, e vai tentar ajudar. Nisso, chega a Amber, que acaba encontrando a Sam com o sangue da Mindy nas mãos e falando, meu Deus, o que foi que você fez? Pouco tempo depois, chega ali a Mindy também, cheia de sangue nas mãos, e aí o pessoal fica olhando pra ela, tipo assim, que diabos aconteceu? Ela fala, eu não fiz nada, eu encontrei o Chad, ele tava, sei lá, caído por aí, e o sangue é dele, pipipipopopó. E aí, nesse momento, já tá todo mundo na sala, né? A gente já tem o Richie, a Tara. Não, Tara? Acho que a Tara ainda não tinha sido amarrada nesse momento. Mas enfim. É isso aí. Problemas furos de roteiro da minha cabeça. A minha cabeça inventou. Mas na minha cabeça acho que tava esse pessoal aí. O Rich, a Tara, a Amber, a Sam, a Mindy e a Liv. O Chad não tava, no caso, que só se arrastasse ele. E daí elas entram nessa discussão, porque todo mundo começa a suspeitar da Liv, não sei o quê. Até que a Amber fala, realmente não é você, porque sou eu, né? E dá um tiro na Liv. Que, inclusive, vai automaticamente de comes e bebes. Não tem nem salvação. Pouco tempo depois, a Gale e a Sydney chegam ali na casa pra salvar o dia. E a Amber sai de dentro da casa se fingindo de vítima. É claro que elas não caem nessa atuação, mas isso não muda muita coisa, porque no final das contas, a Gale acaba levando um tiro na barriga do mesmo jeito. E assim, cara, 5 filmes. Esse é o 5º filme. E é sério que a Gale insiste em ir enfrentar o Ghostface sem um colete à prova de balas? Eu sei que talvez não fizesse tanto quanto uma facada, mas já dava uma ajudadinha ali. E outra coisa, em outros momentos em que o Ghostface chega de surpresa pra atacar geral, eu até entendo você não tá preparado com um colete à prova de balas. Mas nessa situação específica, que ela foi atrás, ela sabia que ele ia estar lá, ela sabia que elas tinham ido lá pra ajudar, tanto que as duas estão com uma arma na mão. Elas não pensaram em um coletinho à prova
prova de balas, elas não têm um em casa até hoje, depois de ser atacada por um maluco, aliás, por diversos malucos, em 5 filmes diferentes. Até hoje elas não têm um colete à prova de balas. Eu não acredito nisso, não. A Sydney maluca, assim, do jeito que ela é, cheia das vozes da cabeça dela, não tem um colete à prova de bala? Eu não acredito nisso, não. Mas enfim, depois disso, a Sydney entra na casa sozinha ali com uma arma e ela sai berrando que quem tiver escondido, seja o Ghostface ou não, é melhor aparecer porque ela vai sair dando pipoco. E ela faz isso realmente, ela gasta um monte de bala, deve ser infinitas as balas dessa arma, que ela sai tirando toda a porta que ela vê, ela dá um tiro. Inclusive nisso, em algum momento, ela acaba dando um tiro na perna do Rich, porque ele tá ali escondido com a porta fechada, ele não saiu e tal. Ele até dá uma desculpa boa. É claro que eu não saí, você tá atirando em tudo. E bom, nesse caso, quem iria sair se ela tá atirando em tudo, né? Pouquíssimo tempo depois que o Rich leva um tiro na perna, a Amber sai correndo pra cima da Sydney, ataca a Sydney. As duas caem do segundo andar e a Sydney acaba ficando sem a arma dela. A Sam chega, consegue pegar a arma e aponta ali, né, pra Amber. Mas o Rich também tava descendo da escada nesse momento e ele fala pra Sam deixar com ele. Ele pega a arma, então, e dá uma facada na barriga da Sam. Macho, você tava com uma arma na tua mão. Tava fácil. Mas enfim, né? Então, basicamente, aqui a gente já sabe que o Rich é o segundo Ghostface. Bora agora pro momento historinha. O Rich e a Amber se conheceram em fóruns de fãs de filmes de terror, no caso especificamente dos filmes Facada. Eles dois têm um ódio tremendo pelas continuações do filme, eles acham que ficou uma merda. E em dado momento, eles decidem que eles vão fazer o próprio filme deles tão bom quanto o original. No caso, um outro detalhe é que os dois começam a namorar ali em algum momento. Não sei se a ideia do filme surge antes ou depois do namoro. A Amber, nesse momento em que ela conhece o Rich, que ela tinha entrado no fórum e tudo mais, ela aparentemente tinha acabado de comprar a casa do Stumacher. Então, uma ideia meio que surge disso. E agora, eu tenho uma questão aqui. Por que os fãs dos filmes Facada, né, que são os filmes de pânico dentro do filme, nunca pensam em fazer um filme normal? Eu sei que é aquele negócio de, ai, porque tem que ser parecido com o original e pipipipopopó. Só que o filme Facada original, apesar de ele ser baseado em fatos reais, ele é um filme. As pessoas do filme Facada original não foram assassinadas de verdade nas gravações do filme. É apenas um filme. Então por que eles não pensam em fazer uma produção de Hollywood ali? Eles têm que virar assassinos, matar geral e se filmar matando geral. Consequentemente, provavelmente depois eles vão presos. Então, tipo assim, eles nem vão conseguir usar o sucesso do filme. E daí, nesse caso, eu entendo, eles até explicam que no fim das contas era pra Sam ser a vilã, porque ela é filha do Billy, então ela é a vilã perfeita e pipipipopopó. Mas quem é que ia comprar essa história de maluco? Na moral, tipo assim, eu não tô reclamando, tá? Eu amo o quão perturbado da cabeça os vilões de Pânico são. E é bom que gera mais filme, né? Mas é uma pergunta que realmente sempre vem na minha cabeça. Voltando aqui, eles juntam a Sam, a Sydney e a Gale na cozinha e era nesse ponto. Antes deles pegarem a Sam pra prender ela ali na cozinha, ela tinha conseguido encontrar a Tara. Provavelmente nessa janela de tempo aí que a Sydney tava dando tiro por aí e conseguiu ali ver a Tara no armário ali presa. Mas, enfim. Nesse momento, a Tara já tinha sido presa nesse armário. Mas daí, quando eles vão buscar ela não tá mais lá. Por quê? Porque a Sam conta que ela soltou a Tara, ela não caiu na pilha do Rich, que tava falando que a Tara podia ser a Ghostface, e ela soltou a Tara quando ela encontrou a Tara no armário. Daí a porradaria come solta, a Tara aparece pra dar uma muletada em alguém, eu não lembro quem, eu não lembro muito bem a ordem das coisas também. A Amber tenta matar a Gale, que acaba conseguindo se defender muito bem, depois de ter levado um tiro na barriga, inclusive. E no final das contas, a única coisa que a Amber consegue é tacar fogo em si própria, porque assim, pouco tempo antes a Sid tinha quebrado uma garrafa de bebida alcoólica na cabeça da Amber. Eu não lembro o que acontece exatamente, mas em algum momento a Amber vai atacar a Gale vai dar um empurrão nela, ela vai pra cima do fogão, ela mesma liga o fogão e ela mesma cai no fogão e acaba pegando fogo. E o que acontece aqui? Essa cena especificamente, ela foi muito ridícula, tá? Eu sei, tipo, Pânico é um terror comédia, mas foi ridícula. Foi ridículo até demais. Porque parece que ela tava intencionalmente botando fogo nela mesma. Não parece um acidente. A gente vê a cena dela esbarrando no fogão e parece muito que foi de propósito. Tipo, como é que ela ligou aquele fogo sem ser de propósito? Outra coisa, a cena que ela cai em cima do fogão também não parece que ela se desequilibrou. Parece que ela, ai, eu vou me jogar
chegar aqui. Ficou estranho. Essa cena em específico ficou estranha. Daí ela levanta de lá toda pegando fogo e não sei o que e eventualmente cai no chão semi-morta. E nesse momento do filme, aparentemente, o nosso único problema que sobrou ali é o Rich. Que a Sam cuida muito bem dele porque a alucinação do Billy, inclusive, que alucinação eficiente, viu? A alucinação do Billy aponta pra ela que ali no cantinho, embaixo da cortina, tem uma faca. E aí, quando o Rich tá atacando ela, ela consegue alcançar essa faca. Ela toma o controle da situação e ela mata o Rich a facadas, seguindo os conselhos da alucinação do Billy Loomis. Eu acho que talvez essa alucinação aí seja um espírito obsessor, alguma coisa assim, porque ele tá muito perceptivo. Se era apenas uma alucinação, então ele dependia de a Sam ter visto essa faca. Se ela não viu, então ele era um fantasma, não era uma alucinação. Ninguém vai tirar essa opinião de mim. Nesse momento em que a Sam ataca o Rich a facadas, ele vai de comes e bebes, tá? Ela finaliza ele ao estilo pânico, múltiplos tiros depois de várias facadas. E a gente tem ali o último suspiro da Amber que levanta ali pra atacar elas, mas a Tara acaba chegando mais rápido e dando um tiro na cabeça da Amber. E no final o bem venceu, a gente terminou o filme ali com a Tara, a Sam, a Gale, a Sydney, a Mindy e o Chad vivos. E eu acabei de reparar nesse exato momento que o Chad, ele é o único homem que tem alguma relevância no filme e que continua vivo no final, depois é tudo mulher. É só uma observação aleatória mesmo que eu tive. Uma outra coisa, eu fiquei muito triste, tá, com a morte do Dewey. Eu fiquei muito abalada quando assisti pela primeira vez. Coitado do Dewey, ele não merecia um final desses, tá? Eu queria ver o Dewey bem até o final da franquia, mesmo que ele, sei lá, ai, me aposentei, eu não vou mais atrás do Ghostface, não. Eu acho que seria melhor. Tipo, pô, não queria ver o Dewey morrer, né? De modo geral, eu gosto de Pânico 5, tá? O 5 e o 6, eles ficam meio que disputando ali pra ver qual dos dois filmes com as novas protagonistas eu gosto mais. Por quê? Eu prefiro 1 milhão de vezes os Ghostfaces de Pânico 5, mas eu prefiro 1 milhão de vezes a forma como os personagens funcionam em Pânico 6. Eles são muito menos irritantes em Pânico 6 do que no Pânico 5. Assim, além de o elenco principal ali ser extremamente mais carismático em Pânico 6, a gente também tem o retorno da Kirby, que assim, cara, a Kirby é o amor da minha vida nos filmes de Pânico, tá? Kirby é o ícone de Pânico 4. E eu acho que ela é uma personagem que ela deveria sim ser aproveitada em mais filmes. Eu espero talvez ver um pouquinho dela no Pânico 7. Será que ela vai aparecer? Não sei, porque eu não pesquisei sobre o elenco. Eu vou ir meio que às cegas, sabe? Eu assisti o trailer, isso é tudo que eu sei sobre o filme, sobre Pânico 7. Então eu vou meio que às cegas e vou ver como é que eles vão me surpreender com esse filme quando eu for ver no cinema. Mas eu queria muito ver a Kirby de novo. E assim, eu sinto que do Pânico 5 pro Pânico 6, os personagens que ficaram ali, eles evoluíram bastante, sabe? Eles cresceram bastante. Então é um negócio interessante de ver. Quero ver como que vai ser no Pânico 7 depois também. Eu vou fazer a análise de Pânico 6 e de Pânico 7. Pânico 7 quando lançar, no caso, né? Pânico 6, talvez ali até janeiro eu faça. Então já se inscreve no canal pra não perder a análise desses dois filmes. E também tem vários outros vídeos aí no canal analisando outros filmes de terror e analisando filmes de comédia também. Se você quiser dar uma olhada aí pra maratonar. E é basicamente isso. Deixa o like se você gostou do vídeo.